Bem-vindo à aula número 4 do guia WebDev 26, desenvolvido pela Pedroso Informática, entidades e relacionamentos. Cada elemento na análise é uma entidade ou um objeto de banco de dados. Vamos criar agora um novo banco de dados na nossa análise. Então, New Data File. Vamos chamar de cliente dados. Aqui, dados de um cliente. Ele vai ter um identificador automático, vai usar o HFSQL Client Server, vai usar a conexão 26. Finalizamos. Vamos alterar aqui para ID cliente dados, ID dos dados do cliente. Agora vamos criar os demais campos. Vamos criar aqui um campo ID cliente. Então vamos acessar aqui e vamos colocar aqui ID cliente. Automaticamente ele herda da tabela cliente. Aqui, ó. Então, se eu quero criar mais um campo, agora eu vou criar aqui o campo CPF. Esse campo eu vou mudar ele aqui para CPF CNPJ. E aqui eu vou colocar CPF CNPJ. Vai ser um campo do tipo texto com 15 caracteres. Agora vem um detalhe aqui. Eu vou marcar o campo GDPR, indicando que esse campo é sensível, ou seja, ele atende a um dos conceitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Criei mais um campo do tipo texto, que é a cédula de identidade. Agora vou colocar aqui órgão expedidor. Do tipo texto, vamos colocar 20 aqui também, o tamanho. Também um dado protegido. Em seguida, eu vou criar um campo do tipo data. Então, data emissão RG. Data de emissão. Agora eu vou escolher o tipo data. Quando eu escolho o tipo data, eu tenho um subtipo aqui, ó. Data no formato ano, mês, data in time e duration. Tá? Então, o formato que eu vou usar é esse primeiro aqui. Como o campo é protegido, marquei aqui data emissão RG. Agora vamos colocar aqui os outros campos todos do tipo string, que são os dados do endereço. Criei todos os demais campos do tipo texto, inclusive o e-mail, e agora vou confirmar. Então agora eu tenho a minha tabela criada aqui. Vou colocar ela do lado do cliente. Tenho dois arquivos então na minha análise. Agora vou estabelecer um relacionamento entre a tabela clientes e a tabela cliente dados. Então aqui na editor de dados ou na análise eu clico em New Link, clico na tabela que é a tabela mãe e clico na tabela filha, que é a tabela que contém o campo comum aos dois arquivos, que é ID cliente. Vou estabelecer agora as cardinalidades. Então, relação cliente versus cliente dados.
Avanço. A chave principal da tabela mãe é ID clientes, eu dou um next. Agora a chave estrangeira é ID cliente, dou um next. Agora eu vou definir as regras de integridade. Então, se eu deletar um cliente, eu vou deletar também todos os seus dados. Ok? Aqui a modificação da chave principal fica proibida. Termino. Apareceu então agora o relacionamento entre as duas tabelas. Depois que eu criei o relacionamento aqui na IDE da análise, eu posso ver a lista de links. Então ele me mostra quem que é a tabela mãe, qual que é a chave primária, qual que é a cardinalidade, tem um para muitos, qual que é a destinação, cliente dados, o item ID cliente e aqui o nome do link. Então nessa área eu posso ver as propriedades do link entre duas tabelas. Aprendemos nesta aula como criar entidades ou objetos de banco de dados e relacionamento entre elas. Agradecemos a atenção dos senhores e até a nossa próxima aula.